cantar, vamos dançar. Adeus Tupã, Tabajara vem louvar. De origem coité, coité é uma planta da roça, ela é dura e redonda, de origem coité. Chikungunya balançando as coité. Tupã e com a manaxé, ixé, quiribaua, ixé, naueiandé. Sessaninga, Umbari, Araruna, Ere, Sabia. Agora pode começar tudo. Está começando o podcast Memórias da Pandemia, uma produção da iniciativa Ser Povos, Saúde, Cuidado e Ecologia de Saberes, através do projeto Identidades, Memórias e Práticas de Cuidados em Saúde, Convivências Ancestrais e os Desafios Atuais na Defesa do Direito à Saúde e da Vida em Territórios Indígenas no Sertão do Ceará. Mitutupã, mitutupã, mitutupã e bacauá. Eu sou uma grande criatura de Deus, uma simples criatura de Deus, de Tupã. Meu nome é Teca, minha etnia é Potiguara, minha comunidade é Açupi-Sassupé, quer dizer, Mundo Novo. Meu município é Monsenhor Tabosa, minha região é semiárido e nordestina. Né? E eu me apresentei já. Bom dia, né? Eu sou Cibá Potiguara, sou da aldeia Mundo Novo, pertenço ao povo Potiguara, né? E faço parte do movimento Potigatapuia, que está interligado a 4 municípios, né? E aí sou aqui da aldeia Mundo Novo, ajudo também na questão de ajudar a liderar, né? Aqui na aldeia. Nhanacoema, Ixé Serera Diego, Ixé Simira Saputiguara, Ixé Serendau Iwaka Psassupé, Ixé Amana Iwaka Psassupé Oicó, Ixé Ancuntaraçunha Pinima, Nhangatu e Português, Suriaiqui Kepeptero, Picueca Tureté, Penharama. Eu me chamo Diego, bom dia primeiramente, eu me chamo Diego, meu povo é Potiguara. Minha aldeia é Mundo. Eu moro na aldeia Mundo Novo. Eu sou da aldeia Mundo Novo. Minha família é da aldeia Mundo Novo. Eu falo e escrevo Nhangatu e português. Eu estou muito feliz por estar aqui no meio de vocês. Muito obrigado. A primeira vez que eu escutei falar da Covid foi já uma semana antes de morrer uma índia tabajara, que é a agente indígena de saúde da aldeia Grota Verde. Soube pela rádio, né? Talvez que no mês de março. E depois ela morreu. Essa índia, que nós ficamos todo mundo apavoradíssimo, né? Foi muito rápida a morte dela. E com isso, o nosso carro, já pela rádio dizia que era uma doença que transmitia muito rápido e matava. Aí com isso a gente ficou com medo, muito medo mesmo de pegar. E o nosso carro aqui é 3 regiões. Região 1, 2 e 3. Nós estamos aqui na região 2, que contempla 11 aldeias. E aí este carro que transporta os doentes ficava no Novo, depois ele passou para a aldeia Jacinto. Quando a gente soube que a Daniela tinha morrido, daqui mesmo já passamos um áudio para o motorista para levar imediatamente o carro para o polo. Porque porque era na escola do Jacinto e assim sendo, este carro que transmite alguém que está com a Covid, a possibilidade de alguém pegar é maior ainda. Saiu na hora, não? E aí ficamos assim com muito medo, já fomos pensando em fazer barreiras aqui, para não entrar ninguém. E aí quando chegou no 6 de maio de 2020, nós fechamos as nossas barreiras. Aqui tem uma estrada que sai lá no Monsenhor Tabosa, aqui, uma vareda. Aí os homens se reuniram e fecharam logo. Até hoje é interditado. Só tem esse acesso. Aí no pé da ladeira, nós, 6 de maio de 2020, já
Antes do 6 de maio a gente já se organizou para poder o pessoal ir. Aí todo dia uma equipe ficava lá na casa de farinha, que era no pé da ladeira, para não deixar ninguém subir. Na reunião a gente falava que só podia subir o carro-pipa e o carro da saúde. Quem podia sair, alguém que fosse tirar dinheiro, mas fosse logo direto pro banco, do banco voltasse, não tirasse a máscara, direto de máscara, né? E álcool em gel. E assim permaneceu até, não faz uns 3 meses que a gente abriu, né? Foi quase 3 anos de porteiras fechadas. Aí, com isso, aqui ninguém pegou Covid, né? Durante esse tempo da cancela fechada, ninguém pegou Covid aqui. Então foi assim, uma coisa assim, muito difícil, mas também todo mundo já era, assim como diz, uma caminhada, uma travessia. Será que nós vamos atravessar isso? Né? Será que nós vamos atravessar ou vamos morrer? A pergunta era essa. Como todo mundo tem medo de morrer, aí cada um fazia a sua parte. Porque se eu não, vou andar com a venta de fora, anda, Satanás, mas eu é o primeiro que vai morrer. Né? Aí com isso todo mundo cobria seu nariz, sua venta. Né? Então, a experiência da Covid é essa que nós temos aqui. Assim, a primeira vez que a gente ouviu falar foi via rádio, como a Matheus falou, e também via Jornal Nacional, né? Só que a gente começou a ouvir, mas a gente não pensava que ela poderia chegar no nosso município com força, né? E aí a partir da morte da finada Daniele, é que a gente veio perceber que realmente, né, esse vírus era um vírus que se espalhava muito rápido e que no momento a gente também já se alertou, escutando a questão da ciência, que não tinha remédio, não tinha cura, simplesmente cuidado, e principalmente na questão do isolamento, na questão dos cuidados, né, o uso da máscara e do álcool. E acreditando no nosso Pai Tupã, com as medicinas tradicionais, juntamente também acreditando também na ciência e obedecendo o que a ciência divulgava, né? Aí onde veio a questão também da fronteiras fechadas, né? Que isso provou e comprovou que realmente o isolamento, o uso do álcool gel, da máscara, era exatamente, até hoje, é exatamente o que nos pode defender. Então essa comunidade com mais de 30 famílias, né? Fizemos essa corrente de luta, mas também não foi fácil, porque a gente também teve perseguições, né? Dos parentes, né? Das aldeias vizinhas também, que ignoravam, mas aí é como a gente acreditava que realmente o isolamento era o único caminho, né? E a questão do uso da álcool e da máscara, que durante a pandemia, mesmo forte, ninguém se contaminou-se deste vírus, né? Que nos salvou. E todo mundo acredita que realmente até hoje, a gente mesmo vacinado com a 3ª dose, a gente ainda usa máscara, não sai muito, né? A gente continua com esses cuidados, principalmente porque em quase todas as casas existem crianças ainda também que não se vacinaram ainda. Então, para a gente não contaminar as crianças, a gente precisa se cuidar para poder cuidar das crianças. A criança por si só, ela ainda não tem esse cuidado, nem essa ideia, né? A noção de se prevenir. E aí a gente também agora voltou às aulas, né? Presenciais. E aí a gente está tendo todo esse cuidado, porque é aulas presenciais e crianças, né? Então a gente usa também, continua com a mesma forma, usando máscara, álcool, incentivando todas as famílias, né, a ter esse cuidado que é muito importante para a saúde, para a permanência e até continuar vivo, né? Porque quando a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, a gente pode também ter certeza que muita gente vai morrer. E nessa muita gente, a gente também está incluso, se a gente não auto se cuidar, né? Não é só olhando de longe que a pessoa vai achar que não vai chegar na gente. Então, essa comunidade, como tem um pensamento coletivo, né? Quando uma pessoa decide, essa decisão das fronteiras, a ideia foi da Teca, mas rapidinho todas as casas, né, concordaram porque era para o nosso bem. Então,
baseado nisso, com a ajuda das plantas medicinais. Incrível que pareça também, se a gente for avaliar e prestar atenção, outras doenças sumiram depois que a pessoa começou a se cuidar, né? Poucas pessoas adoeceram de outras doenças, porque o carro da saúde subia manhã, tarde, noite, dor de cabeça, ia para o hospital. Com a questão do Covid, o pessoal tinha medo de ir ao hospital, então a gente se cuidava e se tratava realmente com a medicina tradicional, que é mais uma prova e foi mais um momento de todos nós valorizar mais a questão das plantas medicinais, né? Chá do bolo, chá das folhas da catingueira, todas essas plantas entraram em ação, o suco do limão, né? Então, para o autocuidado de toda a comunidade, não só de uma casa. Na escola a gente tem um pé de limão, que parece que foi Deus que abençoou ele, esse pé de limão durante a pandemia. Ele não faltou limão e ele abastecia a comunidade e as comunidades vizinhas, que o pessoal, às vezes, a gente ia deixar lá na cancela, lá embaixo, na fronteira, o pessoal vinha pegar. E assim até hoje a gente continuou com esse ensinamento. E foi um ensinamento muito bom na questão da pandemia, que a gente já também tinha essa prática de se cuidar e cuidar um do outro, né? Então, nessa questão da pandemia, trouxe muito ensinamento para a nossa comunidade. E também na questão do isolamento, a gente for parar para pensar, como a nossa aldeia aqui no Mundo Novo é uma aldeia que fica assim, um pouco isolada, e o costume do povo é andar, também não é andar muito, andar só por necessidade. Então a gente não sofreu muito essa questão de ficar em casa, porque praticamente já é uma prática, né, do povo potiguara aqui da aldeia Mundo Novo. Me fez lembrar nosso tempo há 20 anos atrás, né? Só ia na cidade os velhos, quando ia comprar alguma coisa. As crianças, quando eu mesmo fui andar na cidade, eu já tinha mais de 11 anos, na primeira vez, que ninguém não precisava ir na cidade, ia fazer o quê, né? E aí com a pandemia voltou. Tem gente aqui no Mundo Novo que vai fazer uns 3 anos que foi na cidade, por conta da pandemia, do vírus, e também quem ia também tinha um cuidado, porque quando a gente chegava, a gente não entrava. Eu mesmo vinha, a gente já deixava capacete, tudo no sol, e aí o mercantil que a gente entrava, ele espalhava em cima da cisterna, e já bem aqui, já tinha um menino com uma chinela, uma roupa, já tomava banho, tudo que vinha da cidade ficava tudo fora, 2 dias, 3 dias, se não desse tempo para a gente lavar. E o mercantil, depois de 1 hora, mais de um dia, uma tarde de sol bem quente, é que a gente começava a botar para dentro, porque o vírus, a gente sabe que não aguentaria muito tempo exposto ao sol, né? E como a gente sabe que o vírus ele é parasita, né? A gente é quem leva ele de um canto para o outro, então se a gente ter cuidado, a gente consegue também não se contaminar. Eu, como mais novo daqui, eu ouvi falar por as redes sociais que hoje em dia existe muita rede social como a gente se comunicar com outras pessoas e também assistir muitas coisas. Então, aí eu não sabia o que é que a gente estava passando no momento, eu não tinha tal consciência, eu só vim ter a tal consciência quando a gente sentiu na pele que foi a morte da nossa parente ali, que estava na linha de frente no momento. A gente sentiu na pele, mesmo não sendo da nossa comunidade, da nossa aldeia, nós sentimos na pele. Nesse momento que a gente teve que se apegar a nós mesmos, nós tivemos que nos cuidar, fechar, nos privar, né, dentro da nossa aldeia, comunidade, nos privar do mundo, porque a gente tinha consciência de não procurar o vírus. Nós se apegamos à casa, à família, à economia e à nossa espiritualidade também. Nós tínhamos muita espiritualidade, fé. A nossa fé também era os nossos remédios medicinais que a gente fazia. Todo mundo, quando pegava uma gripe, já usava máscara e se afastava um do outro. Isso aí todo mundo sabe e tem a sua consciência de não ir. Se isolava, às vezes achava que era Covid e se isolava, mas não era, graças a Deus. E deu certo, de alguma maneira a nossa cancela, a nossa privação deu certo, porque
no momento da pandemia mais crítica, nós não pegamos. Da primeira e da segunda onda, nós não pegamos nós, depois da nossa privação e isolamento. Isso eu achei muito importante porque a gente se apegou à nossa família e aprendeu também a se proteger, usando máscara e álcool em gel. Mesmo não tendo escola pra gente se apegar, muita saudade da família que mora longe da gente, mas deu pra sobreviver por um tempo, né? Acho que é só isso. A esperança é a última que morre. Ainda bem que a nossa esperança não morreu, sabe? A gente, na época da pandemia, era a travessia. Eu não sei se eu vou escapar. Todo mundo dizia isso. Ninguém dizia, eu tô preocupado com a Cibá, não sei com quem. Não, a Cibá se preocupa com ela, eu me preocupo comigo. Cada um é que coloca a máscara, né? E o distanciamento. Mas a gente tinha uma esperança de dar certo, de sobreviver, né? E agora, depois de tudo isso, nós mantemos a nossa esperança e também aprendemos muito, demais. A pandemia foi ruim, mas ela também foi muito educadora, né? A questão das escolas, a aula era em remoto. Todo mundo aprendeu, todos os professores aprenderam a se virar no remoto para dar aula aos seus alunos lá onde eles estivessem, né? E com isso nós conseguimos, né? Conseguimos sobreviver e equilibrar a escola, que não caiu. Hoje nós temos mais alunos do que na época da pandemia. Ninguém fugiu da raia. E isso é por conta da nossa união. E a outra coisa misturada com a esperança é a questão de cada vez mais nós nos unir entre as aldeias. Lembro que na época que os meninos estavam lá no pé da ladeira, que tem que ajudar na alimentação, o pessoal das outras aldeias vinham deixar a cesta para esses meninos, para a família. Então, foi uma troca de experiência assim, muito, muito rica, muito medrosa, mas muito... o fato é que nós estamos vivos aqui e ajudamos com a nossa experiência, ajudamos a envivecer outras aldeias, que não foi só a nossa, né? O Jacinto, por exemplo, como a estrada passa no meio do Jacinto, ficava muito difícil de anzolar como nós. Foi o que o Jacinto fez? Anzolou a sua própria casa. Cada família fez um cercado. Um cercado na sua casa com um cadeado. Aí também aquilo ali para ninguém entrar, entende? Por conta da pandemia. E assim teve vários modelos de jeito de ser e se comportar. E com isso, hoje, que não terminou a pandemia, temos que ter muito cuidado ainda, afastamento, álcool em gel, sair pouco, a mesma coisa, mesmo com as três vacinas, mas não vacile não. E a outra esperança que está sendo também é que nessa aldeia aqui, de 5 anos para cima, está todo mundo vacinado. Isso também foi outra possibilidade. E a esperança, para mim a esperança ela se faz com a luta, sabe? Evangelho e vida, a luta. Só espera, eu tenho uma esperança tão grande que nada vai acontecer, mas lute. O que é a luta? A máscara, distanciamento, álcool em gel, as medicinas de tradição, tudo isso é a mistura da luta para a gente ter esperança, a gente tem que lutar. Por isso nós somos muito esperançosos, porque também a gente luta. E o mais importante de tudo isso para nós é a questão da terra, né? A questão da demarcação da nossa terra. Cada vez mais no remoto, o nosso antropólogo ficava fazendo o trabalho dele, nós ajudando. E tudo isso é esperança que não vai morrer nunca, nossa. Dando continuidade, né, aqui na questão da esperança e como ver, né, daqui para frente, pós-pandemia, né? A gente diz pós-pandemia na questão da pandemia mais forte, que hoje a gente sabemos que o vírus não acabou, né? Todo mundo tem essa consciência. Mas uma das coisas que todos nós aprendemos
que nada vai ser mais como era antes, né? Tem gente, tomara que volte o normal. Normal, de forma como a gente vinha vivendo ou entendendo o mundo, não vai ser mais. Né? É outra forma de olhar, né? É outra forma de se comportar. E também a gente começou a perceber a questão do valor que o ser humano tem. Essa pandemia trouxe isso, né? Que a questão, você poderia ter muito dinheiro, você poderia ser dono de hospitais, você poderia ser o dono da clínica, mas muitas vezes isso não servia para lhe salvar, para próprio lhe salvar, né? Então isso deixou uma mensagem assim para nós, principalmente para nós indígenas, e que nós vivemos aqui em isolamento. Aqui nessa comunidade, ninguém passou fome aqui na comunidade. Por quê? Porque assim nós somos um povo que a gente começa a ver que a gente tem alta resiliência para sobreviver diante de uma pandemia, né? E diante de várias situações. Porque aí a questão da terra, né? Da produção mesmo, dos alimentos saudáveis, essa comunidade nesses 2 anos de pandemia, com a ajuda de Deus, com a chuva, né? Todo mundo fez seu próprio alimento saudável. Eram poucas coisas que a gente precisaria trazer de fora. Isso também contribuiu, né? Para a gente também se manter sem estar contaminado. E também ver também que o mundo ele não é só de bens materiais. E também as pessoas com a espiritualidade precisam se fortalecer, porque essa pandemia também mexeu muito com a mente do ser humano, né? A pessoa entrar em termos de desespero, gente em periferia sem ter a quem socorrer. Então a gente viu que principalmente a esperança de permanecer vivo e lutando pela alta sobrevivência, para nós indígenas é realmente ter terra demarcada para a gente poder auto se sustentar, porque indo com terra demarcada, dentro de um espaço que é onde você possa produzir, a vida será muito melhor. A gente viu também nossos parentes em periferia da cidade, muitas vezes a gente fazia campanha e mandava, né, para os parentes que não tinham aonde recorrer. E daqui para frente é permanecer firme e forte, com esperança, acima de tudo, reforçando a nossa espiritualidade, que é muito forte em todos os sentidos, né? Na questão da sobrevivência, na questão do bem-estar, de se sentir, e também cuidar da gente e cuidar do outro, que é isso que nós, povos indígenas, vem fazendo, né? Então, tudo foi para rumos diferentes, mas que também deixou um aprendizado muito bom para todos nós. Foi ruim? Não foi bom, porque a pandemia, mesmo que não chegue na gente, mas é ruim, afeta de várias formas, né? Mas aí, para nós aqui da Aldeia Mundo Novo, deixou esse auto-reconhecimento e também a questão da espiritualidade. É como a Teca falou uma vez, a gente acredita no Pai Tupã, mas aí a gente também vai também para o lado da ciência. A gente juntou a espiritualidade dos povos indígenas e com a ciência, né? Então a gente viu que essas duas misturas deu certo. A espiritualidade indígena, os saberes da medicina tradicionais e também os saberes mesmo do homem branco, né? Que é a questão da medicina mesmo, formal, como é falado. Então as duas juntas funcionaram aqui para nós. Não só uma, mas as duas, né? E a partir de agora é continuar na fé, que é isso que a gente tem, mas a fé acompanhada com as ações, colocando em prática para poder as coisas permanecerem dando certo. Isso aí é bem. Eu acho que a gente, no momento da pandemia, que ainda nós estamos vivendo, nós tivemos muita ciência dos mais velhos e nossa também consciência, persistência e paciência. Até hoje nós temos paciência de acabar o vírus, mas essa paciência que nos leva a não transmitir o vírus e não nos contaminar com ele. Me tutupã, me tutupã, me tutupã e bacauá.
Você ouviu o podcast Memórias da Pandemia, uma produção da iniciativa Serpovos, Saúde, Cuidado e Ecologia de Saberes. Parceria, Movimento Potigatapuia e Movimento Indígena Tabajara da Serra das Matas. Realização, Fiocruz Ceará. Fomento, Programa Inova Fiocruz e Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, via projeto Aprimoramento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena através do desenvolvimento de estudos técnicos, pesquisas científicas e ações estratégicas essenciais para a diversificação, ampliação e qualidade dos serviços de saúde prestados aos indígenas.